meus irmãos, nós queremos partilhar um pouco da palavra com você aí nesta manhã. E nós queremos começar por dizer, que nesses últimos tempos que nós temos vivido aqui em Portugal, duas situações têm acontecido assim muito próximo de nós. Nós temos presenciado que essa situação difícil, coronavírus, aí, essa situação de quarentena na nação, a gente tem presenciado que algumas pessoas elas têm procurado, sim, a fé, elas têm procurado Deus, elas têm procurado as igrejas. Ainda nessa semana nós tivemos aqui uma experiência desse tipo, nós recebemos aqui uma pessoa pedindo oração, porque essa situação tem preocupado muito, e essa pessoa quer se sentir mais próxima de Deus. E nós estivemos aqui conversando com essa pessoa, falando de Deus para ela. E isso tem acontecido em todos os lugares. Muitas pessoas têm sentido essa necessidade de se aproximar ou de se reaproximar mais de Deus nesses últimos tempos. Mas o inverso também tem acontecido. As pessoas têm desacreditado, ou elas têm se distanciado mais de Deus por conta dessas situações. Elas têm deixado de acreditar no amor de Deus, na bondade de Deus, por conta das dificuldades, por conta da gravidade de todas essas coisas. As pessoas olham e veem quantas e quantas pessoas estão a perder a vida por conta dessa doença que tem se alastrado, quantas e quantas pessoas têm perdido a paz. Então, para muita gente, não é tão fácil assim acreditar na existência de Deus. Eu quero dizer para vocês, ou lembrar a vocês, que isso não é de agora. Quando nós, por exemplo, lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que os profetas, por exemplo, eles sempre falaram de Deus à humanidade, eles sempre mostraram, quiseram falar sobre a existência de Deus, e sempre, das pessoas que lhes ouviram, também sempre teve gente que acreditaram e teve sempre gente que não acreditaram. Quando Jesus, por exemplo, veio a esse mundo e também apresentou sobre as boas novas, o Evangelho, também falou sobre Deus, o Pai, também sempre teve gente que acreditava nele, também teve gente que não acreditava. Essa semana, por exemplo, eu estava lendo uma passagem do apóstolo Paulo, quando ele estava em Atenas, pregando a palavra de Deus, e ele passou de frente a um santuário dedicado ao Deus desconhecido. Ele aproveitou aquela oportunidade para poder falar sobre Jesus Cristo, para falar sobre o único e verdadeiro Deus, a quem nós servimos. E no final ali da história, do capítulo, nós encontramos ali essas duas situações se repetindo novamente, porque diz lá que a maioria das pessoas não acreditaram no apóstolo Paulo, antes até zombaram dele, mas o último versículo diz lá que algumas pessoas, porém, acreditaram nele e receberam Jesus Cristo em seus corações e passaram a ser discípulos dele. A igreja, nos tempos atuais, elas continuam a pregar a palavra de Deus, a apresentar esse evangelho que veio para transformar a vida das pessoas. E mesmo assim nós continuamos a encontrar esses dois grupos de pessoas. Pessoas que ouvem as pregações nas igrejas e acreditam em Jesus Cristo, acreditam na existência de Deus, mas também há aquele outro grupo de pessoas que ouvem a pregação, a voz da igreja e não acreditam em nada disso. Elas continuam a viver a vida como querem e, em hipótese alguma, dão sequer a possibilidade da existência de um ser que transcende todas as coisas, que está acima de todas as coisas, que é superior a tudo e a todos. Então, existe sempre, em toda a história da humanidade, existiu pessoas que acreditaram em Deus, mas também sempre existiram aquelas pessoas que não acreditaram em Deus, tal como nos tempos atuais. Na verdade, muitas pessoas hoje estão a ecoar um pensamento de alguém que elas talvez até nunca fizeram a ideia. Na verdade,
por volta de 300 anos antes de Cristo, houve um filósofo, Epícoro, né, que ele lançou uma questão: se Deus existe, por que tanto mal acontece sobre a humanidade? Né? Foi um pensamento desse filósofo que muita gente hoje, mesmo desconhecendo esse filósofo, elas também colocam essa mesma questão. Se Deus existe, por que tanto sofrimento? Se Deus existe, por que essa pandemia aí agora, essa doença se alastrando e tirando a vida a tantas pessoas boas, talvez pessoas que não fizeram mal a ninguém, pessoas que fizeram bem ao seu próximo a vida toda e de repente estão a ter um fim tão trágico, né, através de uma doença como esta? Como que Deus, se Deus existe, como é que Ele pode permitir que tudo isso aconteça? Bom, perante a essa questão, perante a esses pensamentos, eu quero dizer para vocês, e trouxe de propósito o que está escrito aqui na minha t-shirt. Eu quero dizer para você que Deus não está morto. Amém? Deus não está morto. Acredite se você quiser ou não, mas a verdade é essa: Deus não está morto. Então, como é que nós podemos, de alguma forma, comprovar isso? Como é que, de alguma forma, nós podemos defender isso? Bom, quero desde já adiantar para vocês que eu não vou fazer aqui hoje uma apologia, né, analisada ou bem analítica sobre essas questões, né? Eu não quero aqui trazer nenhum debate, não vou debater com ninguém, até mesmo porque a minha função não é convencer a ninguém. A Bíblia Sagrada nos ensina que o meu papel é apenas divulgar, apresentar as boas novas do Evangelho. Quem tem esse papel de convencer a humanidade é o próprio Espírito Santo de Deus. Portanto, não estou preocupado em convencer a você, mas quero apresentar para você algumas bases, né, que podem servir de ponto de partida para todos nós que acreditamos na existência de Deus, acreditamos que Deus está bem vivo e que Ele está presente, mesmo em meio a tanto este mal que assola o mundo, mas Deus está presente, sim, Ele está vivo e Ele está a cuidar dos seus. Então, primeira coisa que eu quero apresentar a vocês aqui hoje: a existência de Deus, ela é aceite pela fé, ok? Escute isso: a existência de Deus, ela é aceite primeiramente através da fé. O que eu quero dizer com isso é que você não vai conseguir aceitar a existência de Deus através dos seus livros de faculdade. Você não vai conseguir aceitar a existência de Deus, que Deus está vivo, através simplesmente da ciência, através dos seus estudos. Você pode ter os melhores livros, as melhores enciclopédias no teu escritório. Você pode ouvir os maiores doutores, os mais consagrados da atualidade. Você pode ouvir aqueles que receberam o prêmio Nobel da paz, da sabedoria, seja lá do que for. Você não vai conseguir aceitar a existência de Deus através desses meios simplesmente. Primeiro ponto de partida para você acreditar que Deus existe, que Ele está vivo e que Ele cuida dos seus, é através da fé. Deus só se compreende Deus através da fé. Só se recebe Deus através da fé. E a fé não se consegue explicar através da lei da física, através da lei da matemática, através da lei da ciência. Você não vai conseguir explicar Deus com 2 mais 2, você não vai conseguir explicar Deus com a equação da química, da física, você não vai conseguir explicar Deus através de fórmulas. Você só consegue crer em Deus através da fé. Você pode ser uma pessoa mais letrada, mais culta do mundo. Você pode até ter mais sabedoria do que eu, por exemplo. Mas se você não tiver uma coisa que eu tenho, que é fé, você não vai conseguir aceitar a existência de Deus. Primeiro ponto de partida para você aceitar que Deus existe e que Deus está vivo é através da fé. A própria Bíblia nos ensina em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Olha o que está aí escrito. Ora, a fé
é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Definição de fé é isto. Você não vê Deus, você não enxerga, mas você sabe que Ele está lá. Muitas pessoas, por exemplo, usam a fé em si mesmas. Elas, por exemplo, ainda não alcançaram determinada coisa, mas elas acreditam nelas próprias. Não, eu vou alcançar aquilo, eu vou realizar aquele sonho. Muitas pessoas, por exemplo, colocam a sua fé em outras situações, em sistemas, por exemplo. Não, eu acredito que a coisa ainda não está certa, que a coisa não está funcionando, mas através dessa situação, através desse planeamento, por exemplo, a coisa vai andar, a coisa vai dar certa. De igual forma, nós olhamos para Deus, não o enxergamos, não o contemplamos visivelmente, fisicamente, mas de uma forma sobrenatural, de uma forma inexplicável, nós cremos, nós acreditamos que Ele existe, que Ele é real, que Ele está presente e que Ele está, sim, bem vivo. Amém? Então, primeiro ponto de partida para você acreditar na existência de Deus, que mesmo esse mal que está assolando a nossa nação atualmente, mas que acima disso tudo, Deus está vivo, que Ele está contemplando todas as coisas. Primeiro ponto de partida para você crer nele, você precisa colocar a tua fé em ação. Você precisa ativar e rodar a chave da fé, pois só assim você encontrará Deus. Amém? Segundo ponto de partida para nós é que a existência de Deus, ela é nos revelada pelo Espírito Santo. Eu vou ler para vocês o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14, 15 e 16. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Então, a coisa funciona assim como uma cadeia, né? Como níveis. Primeiro de tudo, você precisa de ter fé em Deus, para acreditar que Ele é real, que Ele é verdadeiro, que Ele está presente, que Ele não te abandonou, que você não está sozinho. Primeiro ponto de partida, você só vai acreditar nisso através da fé. Você necessita de colocar a tua fé em ação. Segundo ponto, quando você acredita em Deus, né, quando você colocou a tua fé em ação, quando você passa a acreditar nele e você recebe ele como teu Deus, você recebe ele como teu Criador, você recebe ele como teu Salvador, há um reconhecimento dentro de você que você é um dependente dele, que você precisa dele. Então você sai do nível 1 da fé e entra nesse nível 2 da espiritualidade, onde o próprio Espírito Santo te discerne todas as coisas. Veja bem, para você entender alguém que é espírito, você precisa da linguagem espiritual. Deus é espírito, nós acabamos de ler aqui, e tudo que é espiritual só se compreende de forma espiritual. Você não vai conseguir entender Deus sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Você não vai conseguir entender Deus simplesmente numa linguagem física, simplesmente do português para o português. E outra, você pode até conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e ainda assim não entender Deus. Há muitos historiadores, por exemplo, muitos cientistas que estudam a Bíblia Sagrada e aquilo para eles são apenas histórias ou fábulas. Para eles é tudo uma linguagem figurativa, uma linguagem metafórica. Mas sabe, quando você tem fé em Deus e você permite que o Espírito Santo te revele as suas coisas, então você passa a olhar para a Bíblia de uma forma diferente. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, um doutor da lei, um homem culto da época, um homem que conhecia muito, era das principais escolas da sua altura. Porém, Paulo
não compreendia o que as Escrituras verdadeiramente queriam ensinar. Foi preciso um encontro com Deus, foi preciso um encontro com Jesus Cristo para tudo se fazer luz no entendimento de Paulo. Então, a mesma Escritura que ele outrora conhecia, ele agora passou a usá-la, a aplicá-la de uma forma diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus lhe revelou o que estava por detrás das Escrituras, coisa que ele nunca tinha se apercebido antes. Portanto, se você quer entender Deus, se você quer compreender o porquê de Deus permitir essas desgraças, o porquê de Deus não poupar a muita gente, você precisa da revelação do Espírito Santo. Você precisa abrir o seu coração para que o Espírito de Deus te revele as coisas espirituais. Porque, repito, Ele é espiritual. Amém? E terceiro, por fim, eu quero partilhar mais um pequeno promenor com vocês. É que a ausência de luz não significa a sua inexistência. Amém? Ouviu esta? Eu vou repetir. A ausência de luz não significa a sua inexistência. Você, por exemplo, pode estar com os seus olhos fechados. Faz um teste aí comigo, onde você está aí agora. Deixa de me ver aí por essa telinha que você está a enxergar aí agora. Fecha os seus olhos, faz um teste aí comigo. Você está vendo alguma coisa? Não. Você só vê o quê? Escuridão. Mas significa que a luz deixou de existir? Não. Ela continua existindo. Simplesmente existe algo a vendar os teus olhos. Existe algo a cobrir a tua visão. Agora abre os teus olhos. Já existe luz agora, não existe? Pois é, a luz sempre existiu. Você, por alguns breves minutos ou instantes, você esteve em escuridão, porque algo estava a cobrir a tua visão, mas a luz sempre existiu. Semelhantemente, com Deus é a mesma coisa. Ainda que o mal exista, ainda que a doença esteja, por exemplo, a dominar o planeta nesse momento, mas sabe, Deus ele continua existindo. O amor de Deus continua disponível para aqueles que verdadeiramente querem. Então eu vou responder aquela questão: por que que o mal então existe? Eu acredito que Deus existe, porque eu não sou um ateu. Talvez você possa estar pensando assim: ok, pastor, eu não sou ateu, eu acredito na existência de Deus, eu tenho fé que um dia Jesus Cristo esteve neste mundo, eu acredito nele, eu acredito na Trindade Santa, no Espírito Santo, eu acredito em tudo isso. Mas eu não consigo ainda assim achar a resposta, o porquê de Deus permitir tanto mal sobrevir sobre o mundo. Por que de Deus permitir com que pessoas morram sem elas terem feito mal a ninguém? Por que essas coisas acontecem? E eu quero dizer para você que o mal existe porque o mundo não quer o bem. Simples assim, tão simples. O mal existe porque o mundo não quer receber o bem. Sabe, Deus, ele deixou, através da Bíblia Sagrada, instruções para nós seguirmos Ele, para nós servirmos Ele, para nós agradarmos a Ele. Só que essas instruções, muitas das vezes, vêm contra a nossa vontade. O que a nossa vontade quer é fazer tudo aquilo que Deus não quer. Deus, por exemplo, diz para nós: olha, determinada coisa eu não gosto. Para mim isso se constitui num pecado. Então não faça isso. Mas aí o que a humanidade faz? Faz exatamente aquilo que Deus disse que não era para fazer. Isso sempre foi assim na história da humanidade, mesmo a começar lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. A humanidade sempre rejeitou os planos bons do Pai. A humanidade sempre rejeitou a boa vontade de Deus. A humanidade sempre rejeitou o amor de Deus. Deus sempre disse: olha, vivam desta maneira, façam as coisas desta maneira, é dessa maneira que vocês me agradam, é desta maneira que eu garanto a minha proteção, a minha salvação, o meu apoio, a minha ajuda. Se vocês viverem dessa forma, por várias vezes você vai ler a Bíblia Sagrada e você encontra lá essa expressão: se vós obedecerdes aos meus mandamentos,
se vós me obedecerdes, se vós obedecerdes as minhas palavras, se vós fizerem aquilo que eu vos mando. Por diversas vezes você encontra qual é a vontade de Deus, o que Deus planeia para a humanidade, sabe? A Bíblia também nos ensina que os pensamentos de Deus são bons a nosso respeito. Deus não quer que o mal sobrevenha sobre este mundo. Deus não tem um coração assim tão duro, tão ruim, a ponto de desejar o mal para a humanidade. Não, não é essa a vontade de Deus. Deus não deseja que, por exemplo, o coronavírus venha e invada a nação toda e tire a vida de milhares de pessoas. Não é esse o plano de Deus, não é essa a vontade de Deus. Agora, o que acontece? Por que que o mal sobrevém? Porque o mundo não deseja o bem. O mundo não deseja a vontade de Deus. O mundo tem rejeitado o amor de Deus. O mundo não quer Deus. Às vezes, por exemplo, a gente pergunta às pessoas, olha, qual é a tua profissão de fé? Qual é a tua religião? As pessoas falam, né? A minha religião é esta, a minha religião é aquela, mas eu não sou praticante. Olha, isso vai dar em nada. E há muitas pessoas, por exemplo, que não dizem que não é praticante, né? Ela simplesmente diz, eu sou isto, eu sou aquilo, a minha fé é esta, a minha fé é aquela. Mas aí você vai conhecer a pessoa aos poucos no dia a dia, você vai ver que as pessoas não fazem uma oração durante o dia. A pessoa não pisa os pés uma vez no mês dentro da igreja, né, para procurar se aproximar mais de Deus. A pessoa tem a Bíblia dentro de casa, aberta lá num salmo qualquer, mas você vai passar o dedo assim na Bíblia, ó, você vê a linha da poeira, porque a pessoa não usa a Bíblia, ela não quer ler a Bíblia, ela não quer saber de tudo que é divino, ela não quer saber de tudo que é sagrado. As pessoas não querem saber de Deus. E muitas das vezes, quando procuram Deus, porque querem saber, procuram em caminhos errados. Procuram se achegar a Deus de forma que nunca vai se achegar a Deus, porque aquela forma não é a vontade de Deus. Então eu quero dizer para você que o mal está acontecendo simplesmente porque as pessoas não querem Deus. As pessoas estão evitando Deus. As pessoas se dizem cristãs, mas não são cristãs assim. As pessoas se dizem praticantes de sua fé, mas não são. Elas não conhecem Deus, elas não se aproximam a Deus, elas não fazem o que quer que seja para se achegar a Deus. E aí, eu volto a repetir aquilo que em alguns cultos atrás eu mencionei, exemplifiquei aqui diante de vocês. As mãos do Senhor, elas estão a proteger todos aqueles que verdadeiramente, de livre e espontânea vontade, querem estar debaixo das mãos do Senhor. Quando nós, com as nossas decisões, saímos debaixo das mãos de Deus, Deus não nos vai obrigar, Ele não vai com sua mão atrás de nós nos impondo o que quer que seja, porque se fosse assim, Ele não nos daria o livre-arbítrio, não existiria vários caminhos para se achegar a Ele, haveria apenas um e ponto, afinal, acabou. É Deus e é Deus, você não tem direito a nada, a escolher nada, né? Mas Deus nos deu o livre-arbítrio. Por que Ele nos deu o livre-arbítrio? Porque Ele quer que nós cheguemos a Ele em espírito e em verdade, por livre e espontânea vontade, de coração, com sinceridade, que possamos ser nós a estarmos debaixo das mãos do Senhor. Então, quando a humanidade sai debaixo das mãos de Deus, está à mercê da sua própria sorte. Vai encontrar tudo e mais um pouco. Mas quando nós nos arrependemos e voltamos para debaixo das suas mãos, então nós encontramos refúgio, nós encontramos abrigo, e aí se cumpre o que está em Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, verdadeiramente, debaixo da sua sombra, pode descansar. É isso. Se você quer entender tudo o que está acontecendo no mundo, você precisa ter fé em Deus. Você precisa do discernimento do Espírito Santo. E você precisa verdadeiramente aceitar o bem. Você precisa aceitar os planos de Deus. Você precisa aceitar Jesus Cristo no teu coração. Amém? Por fim, eu quero ler o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 40. Olha o que nos diz esse versículo. Levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Vou repetir. Levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo
para sempre. Amém? Olha, escute, eu sei que é duro o que eu vou dizer, mas ainda que você não acredite em Deus, Ele sempre vai continuar a ser Deus. Ainda que você negue a sua existência, Ele vai continuar sendo Deus. Você pode, por exemplo, dizer assim: Jordã não existe. Eu me nego a acreditar que Jordã existe. Mas sabe, eu estou aqui, eu existo. Ainda que na tua mentalidade você queira se convencer que eu não existo, eu existo, eu estou aqui. A mesma coisa com Deus. Ainda que você não acredite, mas essas são palavras do próprio Deus que Ele direcionou ao seu servo Moisés. Ele disse: olha, eu vivo para sempre. Amém? A palavra de Deus nos diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e fim. Deus sempre existiu, sempre vai existir. Por isso Ele é eterno. Amém? Então, a sugestão que eu te dou é: não queira entender Deus através simplesmente da ciência. Apesar de que a própria ciência comprova também, em certos fatos, a existência de Deus. Mas não queira chegar a Deus simplesmente por aí. Não queira ler textos e mais textos filosóficos para tentar entender, compreender a mentalidade de Deus. Para entender Deus, o seu amor e por que o mundo está do jeito que está, você precisa de ter fé em Deus, receber as instruções, a compreensão dada pelo seu Espírito e aceitar Deus no seu íntimo, aceitar Deus no seu coração. Amém? Se você seguir esses 3 pontos de partida tão simples, você poderá encontrar o amor de Deus, a graça de Deus e a paz que vem sobre cada um de nós e que tanto nós precisamos nesses últimos dias. Amém? Quer sentir paz no seu coração? Quer se sentir tranquilo? Quer sentir à vontade com todas as situações que sobrevierem? Você precisa de crer em Deus. Você precisa aceitar Deus na sua vida. E eu quero orar por você nesse momento. Eu não sei como é que está o teu coração nesse momento. Eu não sei como é que você está a se sentir. Eu não sei se você está em pânico. Eu não sei se você está debaixo de estresse. Eu não sei qual é o teu grau de preocupação. Eu não sei como você está se sentindo. Mas eu quero orar por você. Eu não sei se todos os que estão a me ver nesse momento se creem verdadeiramente em Deus, ou se até mesmo aqueles que já acreditavam, mas que por conta dessas últimas circunstâncias talvez se esfriou na sua fé com Deus, por uma razão ou por outra. Eu quero interceder pela tua vida e eu acredito que Deus vai te trazer paz nesse momento. Amém? Oremos então. Deus, é tão bom podermos servir ao Senhor. É tão bom podermos fazer de Ti o nosso Pai. É tão bom, Senhor Deus, podermos nos relacionarmos contigo. É tão bom, Senhor Deus, podermos ouvir a Tua voz através do Teu Santo Espírito. A Tua voz nos traz direção, a Tua voz é a sabedoria para nós. A Tua voz, ela nos acalma a nossa alma. Porém, Senhor Deus, nós sabemos que com todas essas dificuldades que têm sobrevindo sobre o mundo, sobre esta nação, nós sabemos que muita gente tem perdido essa paz, muita gente tem entrado em pânico, muita gente, Senhor Deus, tem desistido do Senhor, muita gente tem até se firmado, Senhor Deus, nesses últimos acontecimentos para poder continuar desacreditando do Senhor. Mas eu quero, Senhor Deus, nesse momento, com humildade no coração, interceder por cada uma dessas pessoas. Eu quero, Senhor Deus, te pedir que o Senhor possa ter misericórdia e que de uma forma ou de outra, que o Senhor possa se revelar a esta pessoa. Que o Senhor possa, Senhor Deus, fazer com que a fé dessa pessoa possa crescer, possa se fundamentar ainda mais no Senhor. E que o Teu Espírito Santo possa revelar os Teus planos, a Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo possa direcionar esta vida agora. Que o Teu Espírito Santo possa acalmar esse coração. Deus, eu quero te pedir, meu Pai, que assim como eu me sinto bem neste momento, assim como eu tenho a plena certeza, a convicção de que o Senhor é real, de que o Senhor existe, de que o Senhor está entre nós e que o Teu amor está aí disponível para quem quiser aceitar.
Deus, que essa pessoa que está a me ouvir agora possa de uma forma sobrenatural sentir um constrangimento, sentir algo que vem do teu Espírito, sentir, meu Pai, que o teu Espírito está presente, que o Senhor possa convencer esta pessoa agora. Deus glorioso, eu te peço, meu Pai, restaure as forças dos teus filhos, venha trazer paz, venha trazer calma, venha, Senhor Deus, acalmar a tempestade, venha aquietar o coração dos teus servos, venha, Senhor Deus, ser com cada um dos teus filhos. E por aqueles, meu Pai, eu oro agora por aqueles que estão longe dos teus caminhos, e que talvez ouvindo esta palavra agora e refletindo sobre os últimos acontecimentos, queira, Senhor Deus, de tudo receber o Senhor Jesus Cristo de volta em seus corações. Mas talvez essa pessoa tenha procurado as igrejas nessa tentativa e as igrejas nesse momento estão de portas fechadas. Deus, eu quero, Senhor Deus, interceder por essa pessoa agora, para que essa pessoa possa verdadeiramente se render ao Senhor, abrir o seu coração e receber o Senhor Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador de suas vidas. Deus, eu rogo por essas pessoas agora, meu Pai, estendo as minhas mãos em direção a essa pessoa, mas acredito, meu Pai, que mais do que as minhas mãos, estão neste momento as tuas mãos estendidas sobre a vida desta pessoa. Meu Deus, recebe agora, diante da tua presença, essa pessoa, meu Deus, que abre o seu coração para a morada do teu Espírito Santo. Recebe agora, meu Pai, essa pessoa que confessa que Jesus Cristo verdadeiramente existe e é o Salvador da sua vida. Recebe agora, meu Pai, as lágrimas dessa pessoa que chora agora, Senhor Deus, porque está arrependida de seus maus caminhos, está arrependida de todo o tempo perdido longe do Senhor, mas que agora confessa e toma a decisão que volta para os teus caminhos. Meu Deus, abraça essa vida agora, abraça essas pessoas, que o nome dessas pessoas estejam escritos no livro da vida. Deus, que essa pessoa agora seja de forma sobrenatural, de forma milagrosa, abraçada pelo Senhor, que ela receba a paz que vem de ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Que verdadeiramente você possa ter encontrado a calma, a paz, a tranquilidade, o refúgio, a força em Jesus Cristo nesta manhã. Amém?